Ilha de Nossa Senhora do Desterro. Para mim, nenhuma região do globo foi tão bem aquinhoada com a sabedoria da cultura bruxólica como tu fosses. Cada pedra, cada árvore, cada praia que forma o teu corpo geográfico vive um mundo estranho de sabedoria cultural e espiritual mágico muito elevado. Essa história que recriamos era de se ouvir contar ao pé do fogo, nas cozinhas de chão batido, em noites estreladas dos rigorosos invernos de outrora. Lindas histórias com relação às proezas fadóricas das famosas bruxas da ilha de Nossa Senhora do Desterro. Como cenário principal, temos a Universidade Federal de Santa Catarina, berçário de inúmeras mulheres bruxas, transgressoras, pioneiras, mulheres à frente de seu tempo. A história que eu conto para vocês hoje não é a mesma história contada por Franklin Cascais. Hoje conto para vocês um pouco da história das bruxas sociólogas na Ilha da Magia. Chegamos ao nosso destino. É aqui que nossas sociólogas dão aulas, fazem pesquisas e contribuem para o curso de Ciências Sociais da UFSC. A construção da universidade se deu aos poucos, e em 1968, com a reforma universitária, o Departamento de Sociologia foi criado e começou a fazer parte do Centro de Estudos Básicos. Nosso querido Centro de Filosofia e Ciências Humanas foi construído em 1987, quando já tínhamos a licenciatura e a especialização em Ciências Sociais. Hoje, temos a graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia e Ciência Política, núcleos e pesquisas em diferentes áreas e com relevância nacional e internacional. Se hoje podemos contar esta história, é porque muitas e muitos já passaram por aqui. A primeira pesquisa que eu fiz aqui, eu tinha um projeto que era do Ministério não tinha esse nome, mas Ministério das Cidades, que ia chamar o Projeto Cura, que era de renovação urbana. Eu tinha trabalhado nesse projeto em Curitiba, acompanhado um pouco, então eu tentei fazer algo parecido aqui. Um projeto, ainda lembro o nome desse projeto, Os Males do Cura. Por quê? Por quê? Porque ele renova aquele ambiente degradado urbano, mas quando você renova, valoriza. E quando você valoriza, você expulsa a população. Entendeu? Então tem essa contradição do planejamento, quando você melhora uma área degradada. Naquela época era muito forte a questão do poder popular, da organização popular, educação popular, então eu atuei nesse campo. Então trabalhamos junto com o grupo da UFSC no campo da saúde pública, saúde comunitária, e desenvolvemos um trabalho de organização comunitária, de organização popular, que foi muito importante e que acabou, me adentrando num tema que eu venho desenvolvendo até hoje, que é o tema da sociedade civil, das organizações sociais, dos movimentos sociais, e migrando cada vez mais para o campo mais específico da ciência política, estudando aí, então, as diferentes formas, modalidades de participação política. Então, eu me dediquei à pesquisa, mas principalmente à extensão. Então, eu fui muito para o Montserrat, nós fizemos com aquela escola Maivorde, que o Padre Wilson atuou muito lá. Mas, assim, era laica, e o padre entendia isso. Eu fui falar com ele, falou, como é que é? Ele falou, olha, aqui o morro é dividido. Tem o lado sagrado de um lado, profano do outro. Eu falei, pois então, Padre Wilson, eu vou ficar com o profano, que é tentar lidar, formar uma rádio com essa moçada e tal.
tudo que eu fiz foi feito com os alunos, eles se dedicaram ao máximo junto comigo. Ganhei uma bolsa para trabalhar a questão da Bolsa Família. Aí a gente trabalhou a categoria pobreza, que é uma categoria meio, digamos, marginal para nós sociólogas e sociólogos, né? Então, eu hoje trabalho a categoria pobreza vinculada à promotoria que rouba os filhos das mães pobres, que não têm vozes, não conseguem nem falar. A questão do perfil dos caras que a gente tem no judiciário que lidam com a concepção de pobre como algo que tem que ser eliminado, né? E mesmo que a proposta inicial não seja estudar a vida de mulheres, nosso olhar treinado e nossas experiências nos levam a perceber as sutilezas do campo e a abordar sociologicamente as transformações da vida contemporânea. Sempre entrevistas com 60 mulheres. As entrevistas eram feitas depois do trabalho. Então, eles trabalhavam 8 horas em ritmo alucinante na fábrica. Quando chegava em casa, eles tinham que limpar a casa, cuidar dos filhos. E aí, quando eu fui para entrevistar, elas só respiraram e disseram: alguém nos vai escutar agora. E começaram a falar sobre a sua história na fábrica. Quando eu fiz as primeiras enquetes, eu vi que tinha uma coisa escondida, que de vez em quando eu escutava, mas eles exploram demais as mulheres. O peso do trabalho leve, porque todo mundo fala que a mulher ganha menos porque faz um trabalho leve. Então eu mostrei como o trabalho leve era pesado, cansativo, nocivo para a saúde, um bocado de coisa. E tanto que em algumas regiões o trabalho leve da mulher era diferente do trabalho leve da mulher em outras regiões. Em outras regiões o trabalho leve delas era pesado, eram os homens que faziam. Então ficou isso, o peso do trabalho leve. Nós fizemos uma pesquisa para avaliar melhor essa situação. Onde estão as mulheres na UFSC? Eu lembro, as professoras já eram 52% ou 53%. E, no entanto, eram raríssimos os casos de chefias na área no nível mais alto, vamos dizer assim, na reitoria, nos cargos logo abaixo do reitor, eram todos ocupados por homens. Tá? Algumas mulheres ocupavam as chefias do departamento. Já comecei a oferecer disciplina sobre movimentos sociais. Retomava, então, aqui onde eu retomei as disciplinas sobre movimentos sociais. Então, acho que já, não sei se em 81, primeiro ano, já ofereci disciplina em movimentos sociais, mas eu sei que logo em seguida, em 82, eu já tinha um grupo grande de alunos que já estavam iniciando a fazer pesquisa sobre movimentos sociais. E esse grupo se entusiasmou muito com o estudo, fez a minha disciplina e se entusiasmou, e queria ter uma continuidade. Eu disse, bom, então vamos, conversamos, etc. Já estavam fazendo a pesquisa, que a gente criou, em 83, o Núcleo de Pesquisa de Movimentos Sociais, que é um dos grupos, talvez, mais tradicionais até sobre esse tema no Brasil. Eu sempre fui investigadora, eu sempre pesquisei, como hoje ainda, meu doutorado eu estou acabando agora aos 75 anos. Eu acho que eu nem tinha consciência de quanto poucas nós éramos escritoras acadêmicas reconhecidas. Só que o curso de Ciências Sociais, ele trouxe uma gama de mulheres que foram ocupantes dos espaços. Nossas professoras eram muito boas. O meu lado de pesquisadora sempre foi cultura catarinense. São mais de 34 anos trabalhando praticamente com a cultura açoriana. Eu sou uma estudiosa de Santa Catarina, por inteiro, vou morrer assim. Eu acho que me ajudou muito a perceber assim questões ambientais, meu pai. Muito, muito, assim, uma sensibilidade para a natureza. Durante muito tempo pensei que eu queria trabalhar na fazenda. Aí as coisas me levaram longe. Entrei na vida acadêmica, depois vim para o Brasil. E, de fato, quando eu entrei
nas questões de meio ambiente e produção alimentar, tinha um pouco disso, dessa vontade que já tinha de familiaridade com a questão agrícola, mas foi uma forma, talvez, de canalizar essas inquietudes. Como é bom saber que o conhecimento científico carrega um pouco de nossa história e subjetividades. Muitas vezes nos remetemos ao passado para podermos continuar produzindo ciência de qualidade e transformando a sociedade. E não fazemos isso sozinhas, há uma rede de apoio e suporte. Realmente porque era um cargo muito burocrático que não chamava a atenção de quem trabalhava em pesquisa, de quem gostava do ramo do ensino realmente, porque você se envolvia muito com o curso na parte burocrática. Então nós tínhamos ainda no início, vamos dizer assim, da matrícula informatizada, mas era muito complicado tudo, então tinha muita dificuldade, a gente fazia quase manual. Então isso era uma coisa assim que não chamava muita atenção de ninguém, não tinha alguém que fosse lá reivindicar. Eu fui ficando, digamos assim, e continuou, eu acabei me aposentando. Durante praticamente 5 anos permaneci em cargos ligados à coordenação de curso. Me aproximo muito dos alunos. Aliás, essa minha vocação como docente, ela é muito forte. Sabe? Eu sempre curti muito ser professora. Eu sempre gostei muito dessa interação com a graduação. Para mim era muito rica. E eu acho que por conta disso também essa permanência na coordenação, que foi muito importante, porque você começa a conhecer os dilemas de todos os alunos, se aproxima individualmente, não só como professora. Maria de Lourdes Vargas, chefe de expediente do curso, foi meu braço direito para tudo, porque ela sabia de tudo. E a Laide, que era Maria Laide de Oliveira Nunes, que era secretária do Departamento de Ciências Sociais, foi secretária por muitos anos. E ao mesmo tempo eu me perguntava, gente, nós somos mulheres no poder, ou nós estamos fazendo o que os homens não querem fazer? Nos contos de Franklin Cascais, são nos congressos bruxólicos que as chefes das bruxas se reúnem para compartilhar seus feitos e prestar contas. O que vemos nos congressos de nossas bruxas sociólogas são momentos de partilha, ensinamentos e laços. Porque a ciência se faz com pesquisa, métodos e técnicas, mas também se faz com afetos.